Boa tarde, boa noite, bom dia. Desculpa ter demorado muito para postar um outro vídeo. Tô cheio de encomenda, trabalho, família. Acabou não sobrando muito tempo pro hobby, né? E eu aproveitei que eu tô em plena segunda-feira de folga. Hoje, segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. E eu aproveitei que eu tô mexendo com bastante molde, bastante resina aqui em casa. E aí vou criar esse tutorialzinho sobre como eu crio os meus moldes de silicone. O tutorial é sobre moldes de silicone. Tem pilhas no Facebook, no YouTube, em alguns fóruns, perdido na internet, sobre criação de moldes. E tem muito. A criação de moldes, ela chega a ter curso de nível médio e superior, que abrange isso. O Senai ele oferece cursos disso, então não é uma coisa tão simples. É fácil de fazer se você se dedicar um pouquinho, estudar um pouquinho, mas é uma coisa que exige um certo estudo, né? Não é assim, jogo lá, faço e acabou. Você tem que parar um pouquinho para entender, para estudar, para você fazer de modo certo, né? Eu não faço de modo certo, eu tento fazer e sai mais ou menos. Mas enfim, como todo mundo insiste, eu vou explicar como eu faço. O modo como eu faço. Eu uso silicone. Eu tenho um amigo meu melhor amigo, ele trabalha comigo, a gente tem o privilégio de trabalhar junto, a gente cresceu junto. E ele divide as minhas ideias, eu divido as ideias dele, e ele faz moldes de Durepox, para fazer peças de Durepox. E pra ele dá certo. Eu tentei fazer, não consegui, não gostei do processo, mas ele faz e dá certo, eu acho interessante. E agora ele está desenvolvendo um sistema, está estudando, está testando, de fazer moldes com gelatina sem sabor e glicerina. É muito econômico, acho que com R$10 você faz um molde. Se você já tiver a glicerina em casa e tiver a gelatina sem sabor em casa, você faz. É o mesmo molde que é feito para teste balístico, né? As pessoas fazem essa gelatina para fazer teste balístico, aquele teste que eles atiram com a arma para a bala passar dentro da gelatina. Então o molde é feito desse jeito. É um molde de face única, com a gelatina sem sabor ainda não, a gente não descobriu uma maneira como fazer um molde bipartido, mas eu vou explicar o que é um e o que é outro. Mas é um molde de face única, né? Há muito tempo atrás, quando eu comecei a pesquisar na internet e tal, quando eu comecei a desenrolar meu sonho de criar uma figura artesanal inteira dos G.I. Joe da minha coleção, deixa eu levantar aqui, da minha coleçãozinha, eu consegui fazer esses moldes e eu aprendi dessa maneira e eu só fui aperfeiçoando com o tempo, né? Nem sempre dá certo, eu não tenho tudo que eu gostaria aqui em casa, eu não tenho uma câmara de vácuo, não tenho nada, então eu vou ensinar a maneira mais fácil de fazer para que qualquer um faça em casa. Um molde de silicone. Eu tenho um molde aqui que eu fiz, ele é um molde de face única. Eu uso esse molde aqui para descarte de resina, das basezinhas, das stand base dos comandos em ação, dos G.I. Joe, dos vintage, né? E eu sempre deixo ele assim, lá encostado. Quando eu vou fazer alguma peça, sobra um pouquinho de resina e eu jogo aqui dentro. Então ele é um molde de face única porque ele só tem uma face. Eu jogo a resina aqui, ela preenche o molde e seca. Esse molde aqui tem mais ou menos uns 6 meses que eu fiz. E tanto é que eu reaproveitei muito do silicone. O silicone tem esse benefício também, né? Você pode reaproveitar ele. Você picota ele depois de duro assim, e aí você usa ele como carga para ele encher um outro molde, né? Tanto é que aqui tem vários pedacinhos de outras cores, tá vendo? Bom, o silicone ele vem da seringueira, né? E é extraído muito aqui do Brasil. O Brasil é um grande exportador disso. Porém, o Brasil não fabrica silicone. Não tem fábrica de silicone no Brasil, não que eu conheça. Esse material é importado, exportado para fora. E aí algumas empresas fora, nos Estados Unidos tem 3 ou 4 empresas que fabricam silicone e importam de lá para cá. Então acaba não saindo um preço tão barato quanto deveria, se tivesse uma fábrica aqui no Brasil. E aí o pessoal fala, é silicone de tal marca, silicone, tem um silicone de fulano, tem um silicone de ciclano, tem um silicone de beltrano. E o que muda é só a fábrica de onde os caras pegaram, que normalmente são 3 ou 4 fábricas e só. Não muda de uma para outra.
Eu tenho silicone que eu comprei em vários lugares aqui em São Paulo, que é o mesmo silicone, o que muda é a cor. Ele é azul, porque o pigmento que eles jogam dentro na hora de misturar o silicone para eles fazer uma tabelinha de dureza, do modo como ele é feito, as empresas acabam, as fornecedoras, né, as distribuidoras, elas acabam pigmentando o silicone dessa maneira. Esse silicone amarelo, ele é da mesma dureza que esse, é o mesmo silicone, só que é de duas empresas diferentes. Eles compraram um silicone branco, que vem dos Estados Unidos, e pigmentaram dessa cor. É só para isso que serve esse negócio de cor de silicone. Se você for pegar dessa mesma empresa que me forneceu esse silicone, eles têm o azul, branco, marrom, preto, e aí aumenta a dureza de acordo com as cores, né? Mas não é o mesmo padrão para essa aqui. Essa aqui tem cores diferentes, né? Isso muda de empresa para empresa, mas o silicone é o mesmo. O molde de silicone, ele tem um período de vida, principalmente se você vai trabalhar com resina. A resina, ela é agressiva, ela extrai, como ela é termoativa, ela aquece durante o período de cura, qualquer uma delas. A resina de laminação, a resina epóxi, a resina acrílica, a resina de poliuretano, todas elas são termovulcanizáveis, ou elas aquecem de alguma maneira, expelem algum gás, e elas agridem de certa maneira o silicone. Então isso não é um molde eterno, né? Você vai fazer uma quantidade X de peças, se você tiver um cuidado com o molde, a gente chama de tempo de prateleira. Se você tiver um cuidado na hora de armazenar isso aqui, ele vai durar bastante. Se você tiver um cuidado na hora de preparar o molde para colocar a resina, ele vai ter um período maior também de prateleira, né? Um período que você vai conseguir fazer mais peças com ele. Eu apanhei muito para aprender isso. E não tem segredo, não é tóxico. Você não precisa ficar com medo de sujar a mão, de não sei o que, não sei o que. Tem gente que tem alergia, óbvio. Então, se você começou a mexer com isso e te deu alguma alergia, você para na hora. Todo é um produto químico e toda a química tem que ter uma atenção. Você tem que parar, pegar a caixinha, ler a bula. Eu não vou fazer propaganda de marca nenhuma, porque ninguém me paga nada, eu gasto tudo do meu bolso, né? Na verdade, eu gasto mais no meu bolso do que ganho de alguém alguma coisa. Mas um silicone que eu gosto muito, eu moro aqui em São Paulo, e é de fácil acesso para mim, são os silicones da Silkplast, né? Eles têm esse nome Silkmol, que é da empresa Silkplast. Eu vou deixar na descrição do vídeo aí um link da loja virtual deles, eles vendem lá. Um pote desse aqui que tem 1 quilo, ele dá pra mim fazer muita coisa, e tá custando hoje, né, R$30, R$29,90, R$30 um pote desse, né? Esse é o silicone que eu uso, ele vem um silicone e uma bisnaguinha de catalisador. Eles vendem junto, o preço é o mesmo, silicone mais catalisador, R$30. Não tem segredo na hora, durante o vídeo eu vou explicar a dosagem certa de você fazer isso, não tem problema de errar, o único problema é um cuidado com bolhas, né? Para a criação de molde, você vai precisar de algumas coisas, eu vou passar a lista depois, de tudo que precisa para fazer o molde. E se pintar alguma dúvida com relação ao fornecedor, com relação a fabricação do molde, ao cuidado na hora de fazer a cama do molde, quase todas as peças que eu faço, elas são bipartidas ou tripartidas, e mais que isso eu nunca fiz porque fica muito grande, mas a grande maioria dos meus moldes são bipartidos, né? Eles são em duas partes, então além do silicone, e eu preciso do material para fazer a cama do molde. E eu também vou explicar passo a passo o que é um desses, beleza? Eu vou pra montagem agora, vou separar umas coisas aqui em casa, vou deixar facinho. Eu tô apanhando ainda aqui esse negócio de vídeo aí, e vou deixar facinho aqui pra mostrar pra vocês o que é cada um, beleza? Então vamos pra lá. Bom, voltei aqui com algumas coisas. Eu escolhi essa peça aqui. Essa é uma peça de aquelas maquininhas de... Você coloca a moeda e te dá um brinquedo.
A Fabiana é viciada nessas coisas e ela comprou essa pecinha, a cabeça do Stormtrooper, uma pecinha de xadrez, né? E ela tem pedido pra mim fazer um molde pra fazer várias, porque ela quer fazer um joguinho de xadrez do Star Wars. E aí eu separei essa peça, uma cabecinha do Stormtrooper. Deixa eu dar um foco aqui pra ver. Aqui atrás nela, ela tem a marca, tá escrito Star Wars. Deixa eu ver se eu consigo focar a câmera. Não sei se vai focar legal. Aí, ó, tá vendo Star Wars? Tem um número aqui embaixo, 39F. E tem alguns detalhezinhos aí. Eu escolhi essa peça pra explicar como é que faz, né? Depois que você tem a peça que você quer replicar, né? O ideal é que essa peça, você estude ela. Toda peça ela tem uma marca. Toda peça plástica ela tem uma marca. Todo bracinho, perninha, qualquer coisa que você for replicar tem uma marca, porque foi feito, né? No caso, essa aqui foi termo injetado, então ela tem nas bordas aqui da peça uma marca de corte, né? Eles chamam isso industrialmente de marca de corte, tá vendo? É uma marquinha aqui que meio que divide a peça inteira, né? Ele divide a peça inteira. Então, como eu vou fazer um molde de dois lados, um lado vai ser o lado de baixo e outro lado vai ser o lado de cima. E aí eu tenho que fazer uma cama para esse molde, né? Uma cama. O que eu uso? Eu uso uma coisa bem fácil aqui, deixa eu ver se eu acho papelão. Pegar um papelão qualquer aqui. Eu vou cortar esse papelão, deixar mais ou menos um espaço considerável. A peça tá aqui. Eu vou pegar mais ou menos aqui, tá vendo? Quanto maior eu ficar... Se você economiza no silicone, você acaba tendo outros problemas, né? Então eu não tenho muito costume que é uma coisinha tão barata, de economizar no silicone, não. Não tenho mania, não. Eu risquei um quadrado aqui em volta da peça, para mim saber mais ou menos a proporção. Normalmente eu deixo se essa peça tem 2,5 centímetros de extensão, eu deixo 2,5 centímetros para cá, 2,5 centímetros para cá, 2,5 centímetros para cima. Na verdade, muitas vezes eu faço no olhômetro mesmo, né? Mas eu deixo um espaço bem grande nessa lateral. Deixa eu dar uma riscada aqui na peça em volta, só para explicar mais ou menos o que seria. O silicone em volta da peça, preenchendo a peça um tamanho maior, ele vai te dar mais uma firmeza maior na peça, né? Vamos ver se consigo focar aqui, tá vendo? Onde tá a peça no centro e aqui a parede. Essa quantidade de espaço que tem aqui da peça para a borda, para as 4 bordas, para mim já é suficiente. Ela já vai deixar a peça um pouco, o molde rígido, para não correr o risco de quando você apertar, estiver mexendo nele, ele acabar deformando, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou cortar esse papelão. Eu já estou acostumado a fazer, então eu acabo não explicando, mas assim, isso vai ser tipo uma caixinha, a gente chama de cama do molde, né? Então aqui a peça está no meio, né? E aí eu vou fazer umas abas assim para cima. Certo? Umas abas para cima assim. E aí eu vou cortar aqui, para depois dobrar. Eu vou cortar aqui. O tamanho de uma aba dessa vai depender da altura da peça também, né? Se você tem uma peça que vai ficar deitada no molde, ela é muito alta, você tem que essa
esse espaçamento que tem aqui, ele tem que se respeitar a mesma medida daqui, né? Se eu deixei 2,5 aqui, então eu vou deixar 2,5 de altura da peça, né? Então vai ter uns 5 centímetros a borda. Eu não faço essas camas para muitas peças. Normalmente eu uso umas camas prontas que eu tenho. Eu acabei fazendo com algumas pecinhas. E eu uso elas, porque dá um certo trabalhinho. Chega a ser encher o saco às vezes. Mas é bem facinho de fazer assim. Pra quem não tem nada, pra quem tá fazendo agora, aprendendo a fazer, tá vendo? E aí onde eu risquei aqui, eu vou dobrar essas partes. Não precisa cortar o negócio certinho, tá vendo? Formou uma caixinha. Não tá certinho, não precisa se preocupar com isso, que no final não vai fazer tanta diferença, certo? A questão é o seguinte, a pecinha vai ficar aqui dentro. E ela vai ficar elevada, então, da mesma maneira que você colocou a peça de frente aqui, para olhar, você coloca ela aqui de lado, né? Nos cantos aqui para saber mais ou menos o meio dela, tá vendo? Ela vai ficar no meio da cama do molde, ó. Vai ficar no meio dela, tá vendo? Tá mais ou menos a metade dela aqui. Com a cama do molde pronta, aí eu vou partir para a primeira coisa que vocês precisam. É a famosa plastilina, né? Na verdade muita gente chama de plastilina, mas não chega a ser uma coisa de outro mundo isso aqui também não. Plastilina nada mais é do que massinha de modelar de criança. Eu comprei essa aqui há muito tempo. Ela é uma plastilina à base de cera. E eu uso ela para fazer molde, eu sempre usei, ela é reutilizável, eu guardo ela e vou usando. Tem, sei lá, 5 anos que eu comprei isso. Comprei um tablet assim de plastilina de cera e eu uso ele para fazer molde. Mas você pode usar massinha de modelar de criança, aquelas coloridinhas que vende em casa de material escolar, em papelaria, em mercado, vende aquelas massinhas coloridas, pode ser elas também do mesmo jeito. A ideia de fazer isso aqui é forrar ela aqui, né? Ela vai simular uma metade do molde, né? Como eu coloquei a pecinha aqui, eu desenhei ela, eu vou encher o molde de bolinha, tá vendo? E essas bolinhas, apesar de parecer besteira, fazendo bolinha e tal, apesar de parecer besteira, isso aqui ajuda muito, muito, muito na hora de você tirar a plastilina depois sem tirar a peça do lugar. Então o ideal é que se faça um monte de bolinha mesmo. Se você preferir, eu pego uma fita crepe para colar elas aqui, ó, já pra fazer a caixinha certa. Deixa eu fazer a caixinha aqui. Uma fita crepe só para segurar as paredes da caixinha. Só para segurar as paredes da caixinha, faça a bolinha e encha o molde de bolinha. Eu vou dar um stop no vídeo aqui, para não comer muito tempo, ou senão depois eu avanço o vídeo, não sei. O problema de gravar os vídeos é que eu acabo tendo que estudar um monte de coisa, e é tempo, que meu tempo é muito contado. E aí eu tô aprendendo a editar vídeo também no YouTube, porque tive que aprender isso aí. Áudio, o som não ficou legal dos vídeos que eu gravei, então eu vou ver se eu arrumo um microfonezinho de lapela, alguma coisa assim pra dar uma ajudada. Tem algumas outras coisas que eu quero fazer. Eu vou aproveitar que eu tô fazendo a bolinha e vou falar sobre o processo, né?
essa massinha que fica aqui no fundo, que ela vai virando um monte de bolinha, depois ela vai meio que se compactar, mas vai ficar uns furinhos, né? Entre elas, né? Um espaçamento entre elas. Esse espaçamento é para ela não ficar muito grudada uma na outra e dar trabalho de você tirar depois. Porque você vai encher esse lado do molde, forrar ela com essas bolinhas, alojar a peça ali dentro, assentar ela com a massa e fazer um lado do molde, e depois você vai ter que fazer o outro lado do molde. E aí, para fazer o outro lado do molde, você tem que tirar essa massinha toda e limpar a peça. Então as bolinhas vai ajudar muito, muito, muito. Durante o processo que eu vou filmar tudo, né, eu mostro como que foi como que ajuda essas bolinhas no final, né. Tem silicone, é lógico que esse molde que eu tô fazendo é para fazer peças de resina com esse silicone que eu tô falando. É um silicone que eu comprei lá na Silk Plus, e eu vou deixar a descrição dele no vídeo também. Ele é um silicone para fazer peças de resina. Ele não tem um período de vida tão grande. Período de vida assim, né? Quanto mais você usa, mais diminui o período de vida dele, né? Então se você fizer um molde e fizer 2 peças e deixar ele na prateleira, ele vai ficar lá o resto da vida. Ficar bem guardadinho e tal. Fica o resto da vida. Se você jogar eles, ou se você pegar e fizer um molde e fizer 20 peças, dependendo da resina que você usar, da qualidade do molde, do condicionamento do molde, ele já começa a se degradar e aí você não consegue utilizar de novo. Então eu faço um cálculo meu, pra mim, de 10 peças por molde de silicone. Então, cada 10 peças eu troco o molde, porque ele vai degradando. Principalmente tem a resina de laminação e a resina epóxi. Elas agridem um pouco mais o silicone. Elas agridem um pouco mais o silicone, então se você for fazer peça de epóxi ou de laminação, acrílica também, o PU agride, mas agride pouco, né? São N fatores químicos, né? Dependendo do molde, você consegue fazer uma quantidade maior de peça, um condicionamento de peça. Tem uma preparação do molde que eu vou explicar depois, para aumentar a durabilidade dele. Mas ele não é eterno, infelizmente ele não é eterno, né? Então eu já condicionei aqui as bolinhas, né, todas no fundo da caixinha. Estão todas aqui, ó, nem caio, que eu condicionei essa massinha, ela gruda lá. E agora é o seguinte, essa peça ela vai ficar aqui no meio da massinha, tá vendo? O que eu vou fazer? Vou dar uma afundada aqui nela, na massinha, para condicionar bem a peça. Só no meio aqui onde a peça vai estar condicionada, tá vendo? E aí vou condicionar ela ali, do lado, certo? Ela vai ficar mais ou menos aqui, fixa ali. Agora que tá desse jeito, que já tá bem apertadinho aqui e tal, tem muito jeito. Vocês vão fazer do jeito que você quiser, né? No final. Mas eu acabo fazendo assim. Eu tiro a peça e aí eu vou usar a massinha para fazer a marcação daquela risca d'água que tem do lado aquela linha de corte que tem do lado da peça, né? Não precisa se preocupar com essa massinha, porque depois no máximo você só vai ter que lavar a peça, ou passar um cotonete, um algodão, alguma coisa assim, tira essa massinha. Então você não precisa se preocupar de sujar ela, de sujar a peça. Vai sujar um pouquinho mesmo, mas depois você lava a peça que sai a sujeira. Tô acondicionando aqui a massa na linha de corte da peça, ó. Tá vendo?
da linha de corte para baixo da peça. Então eu vou passar em toda ela assim, para fazer essa parte de baixo. A massinha toda acondicionada do lado da peça, tá vendo? Eu deixei a parte de cima livre, né? Eu vou usar uma espátula agora, uma ferramenta que eu tenho aqui. Talvez alguns de vocês conheçam, outros não. Eu uso muito ela para esse tipo de coisa. A ferramenta aqui, ela é muito usada, vende em lugares de material, de coisa para mulher, né? De fazer unha, cutícula, essas coisas assim. Ela é usada para cutícula. Eu comprei ela, é de inox, ela é boa. Em lojas de plastimodelismo ou de escultura, isso é muito caro. E eu acho que paguei R$3, R$4. Ela dura bastante. E eu uso ela para fazer. Deixa eu tentar aproximar o máximo que der aqui para explicar. O que eu vou fazer agora? Deixa eu tentar focar aqui. Eu vou passar a espátula assim, ó, a pinça. Eu não sei o nome técnico dessa ferramenta, também não vem ao caso. Para que ela fique certinho do lado da peça, tá vendo? Certinha, certinha, certinha não tá. Mas depois eu faço o acabamento. Aí eu vou fazer isso em toda a extensão dela, né? Fazer essa linha. Vou passar a pinça assim. Para ajeitar a massa, para acomodar a massa nas laterais da peça. Quanto mais certinho for feito esse acondicionamento da massa, melhor fica o aspecto do molde depois, tá? Eu tiro o máximo que der aqui, deixo ele bem certinho, bem rente, de preferência bem em cima daquela marquinha da peça, né? Da peça injetável. Aquela peça que parece que a peça foi colada, né? Uma na outra, que eram duas e foi colado. Aquilo ali é uma marca de molde, né? Do molde termo injetável. E aí eu vou arrumando aqui, do lado da peça, tá vendo? Bem no capricho, no cuidado, não precisa ter pressa. Se for na pressa, vai ficar um buraquinho. Se ficar um buraquinho na hora que você encher de silicone, o silicone vai entrar por baixo da peça, vai estragar o molde ou vai ficar feio. Então quanto mais cuidado você tiver aqui, nessa parte aqui, melhor. Tá vendo? Então eu alisei toda a extensão aqui, ó. Tá vendo? Deixei bem certinho em cada cantinho da peça, né? Se você vai fazer uma peça que ela não é bem angular assim, que ela é circular, que ela é de uma outra, ela tem um outro formato, você vai usar o mesmo processo. Eu tenho uma aqui que eu tô fazendo. Essa é uma cama de molde que eu falei que eu já tenho pronta. Eu tô fazendo um braço, tá vendo? Esse é um braço do Jaga, do Thundercats. E eu já fiz as bolinhas e tal, tô ajeitando ele ali dentro, né?
Então ele tem uma marca também, uma marca d'água. Deixa eu ver se eu pego uma outra peça aqui pra mostrar. Ó, esse é o braço do Jaga. Se você olhar do lado dele, ele tem essa marquinha. Deixa eu ver se eu foco aqui. É difícil focar esse. Não sei se eu vou conseguir focar não. Mais ou menos. Aí, focou. Tá vendo? Essa risca aqui do lado da peça, essa é a marca que eu tô falando. É a marca de quando ele foi moldado, né? Quando ele foi injetado. Aí ficou com essa marquinha aqui. Então, essa peça branca, ela tem essa mesma marquinha. E é nessa marquinha que eu coloquei, da marquinha pra baixo, que eu coloquei essa massa, né? Aí eu vou acondicionar ela aqui dentro do molde, certo? Tá acondicionado dentro do molde. E eu vou encher a lateral aqui com mais bolinhas, né? Até ficar mais ou menos no nível. Deixar mais ou menos aqui certinho. Eu vou fazer mais algumas bolinhas e colocar do lado aqui dela, até ficar no mesmo nível da peça, né? Tem que tomar um certo cuidado com a altura da peça. Então assim, ó, eu tô vendo aqui que da borda aqui pra peça tem um espaço considerável, tá vendo? Tem um espacinho considerável. E então essa coisa da altura da peça é um dos lados do molde também. Então tem que tomar um certo cuidado, né? Aí eu vou colocando a massinha aqui, a massinha aqui, a massinha aqui. Eu já fiz tanto molde de tanta coisa. O Senai, ele oferece curso de técnico em plásticos. Ou até em alguns outros cursos mais industriais, metalurgia, por exemplo, e fundição. Esses cursos assim, se você olhar na grade didática deles, você vai ver que eles têm o estudo do molde, fabricação de molde, fundição artística é um negócio que exige técnico, né? Técnico em fundição artística. Então, 2 anos estudando, que tem um monte de técnicas e tal. Eu aprendi muito estudando. Esse meu amigo, minha formação é elétrica, né? Eu tenho formação elétrica, não tenho formação química nem nada, nem mecânica nem nada, eu sou só curioso. Mas esse meu amigo, ele é formado em metalurgia e ele me forneceu 2 apostilinhas do Senai que falava sobre fundição artística, criação de molde, pontos críticos. Eu vou explicar o que é também. E aí eu desenvolvi isso aqui fazendo um apanhado na internet de um monte de gente. Hoje tem um monte de videoaula. Quando eu comecei a fazer isso aqui há uns 5, 6 anos atrás, tinha pouco na internet disso. Hoje tem muito, muito, muito. As pessoas aprendem igual eu tô fazendo, né? Eu aprendi. E aí por insistência de alguns aí, muita insistência de alguns, eu acabei gravando também, né? Eu já faço isso também há uns 5, 6 anos. Mas o processo é sempre o mesmo, né? Eu mudo uma coisinha ali, mudo outra coisinha aqui. Às vezes vejo algo que agrega conhecimento, eu guardo pra mim, testo, né? A gente tem que procurar sempre estar evoluindo nas coisas, né? Então, até uma crítica, às vezes, ela vem de bom grado. Então eu enchi o molde, né? Botei mais bolinhas em torno dela. E agora eu vou fazer o acerto da peça, né? Eu vou pegar a massa e vou criar uma laminazinha, né? Tá vendo? Uma laminazinha. E aí eu vou forrar o molde por cima das bolinhas, né?
Eu vou forrar aqui uma parte, aí eu já mostro. Tá vendo? Eu vou forrar ele todo assim, né? Então, voltando a falar sobre a fundição artística, tem estudos e tal. É lógico que o pessoal trabalha com cera perdida, com metais, né? Fundição de metais e... Eu até já fiz algumas coisas de metais aqui em casa. Tem alguns metais que você consegue fundir na sua casa com pouca coisa, né? Chumbo e estanho, são duas. O chumbo você consegue derreter ele em casa e fazer algumas peças de chumbo. É interessante para vários fundamentos, né? Chumbo e estanho. Mais que isso, você precisa de uma temperatura maior, né? A temperatura de fusão dos outros metais, né? É um pouco mais alto, aí você precisa de um maçarico, alguma coisa maior assim para fundir. Mas o chumbo e estanho você consegue com a temperatura de um fogão, por exemplo. Não vai me derreter chumbo no fogão porque isso tem um certo perigo, né? Tudo que é químico ele tem um certo perigo, né? Mas tem. Então o pessoal tem esses estudos que é feito lá no Senai. Esse curso eu queria muito fazer, se ele fosse mais perto de casa, eu ia fazer por realização pessoal. Minha profissão não envolve nada disso, nada. Muito pelo contrário, é totalmente oposto. Mas eu iria querer estudar assim, por realização pessoal. Tudo que eu aprendi sozinho, né? Eu tenho uma certa facilidade em aprender as coisas sozinho. Outras não, né? Outras eu preciso ver alguém fazendo. O YouTube ele é uma ótima ferramenta. A internet é uma ótima ferramenta para estudo. O YouTube traz isso, né? Hoje tem muitos tutoriais. Bom, eu forrei ela toda aqui, tá vendo? Então tá toda forrada com aquelas camadinhas. Tá vendo? Toda forrada com as camadinhas. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar a fita crepe e vou reforçar aqui em volta dela para manter ela bem grudada aqui. Eu vou ter que fazer um pouquinho de pressão na caixinha para assentar a peça. E só tô dando uma reforçada aqui, certo? Deixa eu cortar aqui essa borda, porque tá um pouco maior aqui, tá meio feio. Só pra ficar um negocinho mais bonito. Será que eu tô... Pronto, só pra... Vamos dizer que não tá caprichado e tal. Bom, certo? Então eu passei a fita crepe em volta da caixinha, só pra dar uma reforçada nela, né? Ela não abre, não cede. Eu vou usar minha ferramenta multiuso pra dar uma ajeitada lá dentro, né, na peça. Eu vou tentar filmar aí alguma coisa pra você entender o que eu faço. Esse lado da espátula aqui, ó, ele é muito bom. Então eu vou dando uma ajeitada na peça. Vou deixando o mais liso possível, né, aqui dentro. Vou tentar não acertar a peça, não mexer na peça, né, só na massinha. Como se fosse um serviço de escultura mesmo, né. Pra dar uma unida todas as massinhas que eu coloquei aí. Só para deixar ela mais linear possível. Essa massinha à base de cera, essa plastilina à base de cera, ela é um pouco dura, né? Mas ela é melhor para trabalhar. A massinha de modelar de criança, a plastilina de infantil, aquela que você compra, ela tem a base de amido, então ela é mais facinha de trabalhar, né? Eu optei por essa porque eu testei as duas
Eu não vou pela cabeça de ninguém, eu tenho o meu gosto. Eu compro, testo, se eu não gostar, mesmo que o mundo inteiro falar que é bom, eu não uso. Eu testo primeiro, aí falo, ó, não gostei por causa disso, disso, disso. Eu não digo que não gostei antes de provar. Depois que provei, eu tenho a minha opinião formada a respeito do assunto. Então eu vou ajeitando aqui. Eu vou tentar dar uma arrumada aqui na câmera, ver se fica mais fácil para visualizar o serviço. Eu vou fazendo isso, ó, ajeitando, cobrindo. Ficou uns vãozinhos ali na caixinha, tá vendo? Ficam uns vãos entre a massa e o papelão. E aí eu vou colocando um pouquinho de massinha, pego um pouquinho de massinha, vou colocando aos cantinhos e vou passando essa espátulazinha até ele ficar certinho. Dá pra fazer muita coisa mesmo. Dá pra replicar uma infinidade de coisas. Dá pra usar isso até de maneira financeira, né? Se você tiver tempo e paciência pra comprar alguma coisinha, alguma pecinha, bijuterias e pingente, chaveiro, né? Tudo feito em casa, assim. É lógico que depois, se você for se aprofundando no assunto, você vai vendo que tem coisas que te ajudam mais e tal. Ou não. Mas dá pra fazer uma infinidade de coisas com isso aqui. E se você investir mesmo no silicone, tem tipos de silicone diferentes, de marcas diferentes, com propriedade diferente. E tem uns profissionais que são caros, mas eles são muito bons. As pessoas têm problema às vezes com bolha por causa da resina, né? Ela cria bolha dentro do molde. Então tem uns silicones próprios para esse tipo de resina, que é um silicone que ele tem platina na constituição dele. E você aquece o silicone, você aquece o molde antes de colocar a resina, coloca a resina e mantém aquecido. E aí o calor do molde mais o calor da resina expele as bolhas, as microbolhas que vão se formando. Essas bolhas vão se formando dentro do molde por causa do processo de cura da resina, que libera gases, né? Quando a resina está curando, ela vai liberando alguns gases. E aí, como está dentro do molde, não tem muitos locais para escapar, acaba formando bolha. Por isso que o molde precisa precisa ser bem estudado, bem analisado, a peça precisa ser bem vista, precisa ver os pontos críticos. Eu vou explicar o que é ponto crítico já já, para facilitar com que essas bolhas saiam. Eu não tenho uma câmera de vácuo, já tentei fazer duas já, de maneira caseira, não quis gastar com isso. Hoje também tem a facilidade da impressão 3D, né? Quem tem condição financeira, apesar que é um outro tipo de coisa, ó. Tá vendo? Ficou bem... Ainda ficou com algumas marquinhas aqui, mas ficou bem juntinho. Atento aqui, que a massinha ela esteja bem aqui nivelada no canto, tá vendo? Nos quatro cantos. E que a peça não tenha se soltado, que você não tenha batido nela e feito ela se soltar aqui, né? Se ela se soltar aqui nesse cantinho aqui, onde eu tô passando a espátula, por exemplo, que é ou na sua peça que você for replicar, fazer um molde, então você tem que olhar bem, com bastante cuidado aqui, para ver se não soltou em nenhum cantinho, porque senão o silicone entra aqui e aí acaba o molde não ficar legal, né? Eu dou uma passada de dedo só para deixar a massa mais linear possível, né? Deixar ela mais lisinha. Não ajuda muito, mas pra ficar mais bonitinho mesmo. Pra mim ter certeza que não ficou nenhum buraco. Certo?
Tá aí. Como eu fiz essa cama de molde meio que nas coxas entre aspas, né? Eu tô ensinando. Ficou um vão aqui, né? Aqui nesse canto, aqui, ó. Quem for fazer um molde desse jeito aqui, também tem que se preocupar com isso. Tem um vão aqui nesse canto, ó. Um vão aqui. O silicone cair aqui, ele vai encher e transbordar por aqui. O que eu vou fazer? Eu fiz um filetinho de massa. Aí tô colocando aqui no cantinho, certo? Depois que ele tá lá, eu só assento ele com a espátula. O silicone não gruda nessa massa. Ele não gruda. Essa massa solta, que é uma beleza. Então eu uso ela para tapar a massinha para tapar as frestas dos 4 cantos também. Mais um cantinho aqui. Outro cantinho aqui. Certo? Então eu passei nos 4 cantos. Não precisa fazer um acabamento tão bonitinho também, porque só para ter certeza que não vai passar. O silicone ele não gruda no papelão, no plástico. Ele não gruda em quase nada, a não ser no próprio silicone. Depois que está feita a pecinha assim, o que eu costumo fazer? Eu costumo passar um cotonete nas laterais para dar uma limpada nessa massa. Deixa eu pegar um cotonete ali que não tá fácil, não tá à mão. Pronto, então eu costumo passar um cotonete, dar uma olhada na peça, tá vendo? Como eu passei a massa perto dela, pode ter colado alguma massa. Que o ideal é o seguinte, que a massinha, ela fique no lugar certinho aqui. Se ficar um pedacinho de massa aqui na peça, quando você jogar o silicone vai ficar um buraco aqui. Então tem que deixar a peça o mais limpa possível, né? Então eu dou uma passada bem de leve. O cotonete, ele ajuda até dar uma ajeitada aqui nas bordas, né? Para que fique bem certinho. Bom, tá aí a pecinha. Limpei ele bem. Depois eu preciso fazer uma marcação. Como o molde vai ser assim, isso é chamado da cama do molde, né? Como ela vai ser assim, eu vou verter o silicone aqui dentro. E aí depois eu vou fazer uma outra parte do silicone. O que eu procuro fazer? Tem uma outra ferramenta aqui também que eu comprei em loja de coisa de cutícula, loja de cosméticos, né? Loja que mulher compra coisas pra fazer unha, esmalte e tal. Eu comprei lá também. Não lembro quanto eu paguei. Mas enfim, eu vou usar só a bundinha disso aqui. Pode usar um pincel, pode usar qualquer coisa, né? E o que eu vou fazer? Eu vou dar fazer um início de um buraco aqui, ó. Tá vendo? O início de um buraco. Vou fazer aqui desse outro lado. Vou fazer no outro lado, no outro canto. No outro canto. Certo? Como o molde vai ficar assim, em pé assim, eu vou reservar esse espaço aqui para fazer a entrada da resina
e a saída de ar, o lado de cima. Isso é uma coisa que tem que ser estudado também, né? Na hora que você fizer um molde, você tem que deixar um lado da peça. Essa peça eu vou inserir a resina aqui por cima, né? Então eu vou deixar reservado esse canto aqui do molde. Tá vendo? Vou até fazer um risquinho na massa aqui, ó. Certo? Eu tô reservando esse espaço aqui. Esse resto de espaço aqui eu vou usar e vou fazer mais furinhos aqui, ó. Pra que esses furinhos? Porque o silicone vai encher aí, vai endurecer e aqui vai ficar um pininho. E aí ele vai encaixar na outra parte. Não vai correr o risco de ficar fora de posição e tal. Então esses furinhos aqui também é muito importante. Quanto mais perto da peça possível, melhor. Só que tem que tomar um cuidado na hora de fazer uns furinhos perto da peça, pra ela não afundar. E deixa eu achar um negócio mais fino aqui. Pra ela não afundar. Outra ferramenta comprada em loja de cosméticos. Acho que a mulher usa pra pintar a unha, sei lá. É um boleadorzinho. Então eu vou fazer umas bolinhas aqui em volta dele. Só pra... Isso aqui vai fazer com que fique um relevo aqui. E aí o silicone ele é um pouco mole. Quando você fecha um no outro, ele vai encaixar certinho. Eu não faço muita força, eu só coloco a ponta da ferramenta e dou uma giradinha, que a massinha cede. Se fizer muita força, a massinha vai ceder, vai descolar da pecinha, eu vou ter que arrumar de novo. Então eu não faço muita força, tá vendo? Fiz um monte de furinho ali, beleza? Essa parte do molde tá pronta. O molde tá pronto. Eu tenho outros moldes que eu tô fazendo, né? Esse aqui eu preciso ajeitar ele ainda, que é o molde do braço do Jaga, certo? Ainda precisa ajeitar. Eu tenho essas caixas que isso aqui eu deixo prontas, eu só corto do outro lado. É umas pecinhas de montar. Eu prefiro que eu uso bastante tempo isso aqui. Eu tampo embaixo com fita crepe. E eu faço assim, mas aí você pode usar a sua imaginação para fazer da maneira que você achar melhor. Então eu tenho algumas caixinhas dessa aqui, deixa eu ter até umas vazias aqui, ó. Dá pra ver as pecinhas, umas pecinhas de criança, de encaixar uma na outra. Então eu faço e deixo pronto. Quando eu quero pôr os moldes, eu coloco a massinha aqui dentro. Aqui dentro tá tampado com 2 camadinhas de fita crepe, né? Depois eu só descolo ele. Eu tenho de vários formatos guardado aqui, certo? Mas quando a peça é muito grande ou não cabe ali ou tal, eu faço com papelão assim. É uma coisa descartável, é facinho de fazer, dá certo também. Você pode fazer do que você quiser. É lógico que tem que ser um pouco grosso. Uma folha sulfite, por exemplo, não ia deixar a parede do negócio dura aqui, né? Pode ser uma tampa de um pote de margarina. Você cortar ele assim, conseguir colar um no outro assim, até com fita crepe mesmo, durex, ou colar com cola quente. Eu já vi gente fazendo de tudo quanto é jeito isso. Esse é um jeito de fazer um molde bipartido, tá? Bipartido. É um molde de 2 faces. E todas as minhas peças eu faço assim. Depois que eu fizer, eu vou ensinar como é que eu faço um molde de face única. Beleza? Eu vou dar um corte no vídeo agora, para separar o resto dos materiais, e eu já volto explicando o que é cada um. Até!